Bem-vindos ao canal La Poderosamente. O versículo de hoje é: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Bom, antes de darmos qualquer passo na compreensão desse texto maravilhoso, vamos fechar os nossos olhos espirituais por um instante. Amado e bondoso Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença em total silêncio e reverência. Pedimos que o Teu Espírito Santo guie a nossa mente e o nosso coração neste estudo. Concede-nos a Tua graça, Senhor, para que a gente não apenas leia essa história, mas consiga viver a profundidade dessa palavra. Que cada pequeno detalhe deste milagre revele a face de Cristo para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Sabe, quando mergulhamos nesse texto sagrado, a gente logo esbarra num contraste lindíssimo. Algo que, na verdade, faz parte da nossa caminhada cristã o tempo todo. É aquele embate diário entre a nossa própria limitação humana e a provisão inesgotável que vem do poder divino. Pensem bem, Jesus olha para aquela multidão com fome, e ele já sabia exatamente como aquela tarde ia terminar. Mas mesmo assim, ele permite que a situação aconteça, justamente para nos mostrar como a nossa capacidade de resolver os grandes vazios e as grandes fomes da vida com as nossas próprias forças é incrivelmente pequena. Vejam só as atitudes no texto. Filipe olha para aquele mar de gente e na mesma hora ele faz o quê? Uma conta. Uma matemática focada totalmente na escassez. Ele calcula que 200 denários, o que era basicamente uma fortuna, não dariam nem para um pedacinho de pão por pessoa. Essa é a contabilidade da nossa lógica terrena, não é? A gente só consegue enxergar o que falta. Mas do outro lado da cena, temos Cristo. E Cristo opera numa lógica completamente diferente, a doutrina maravilhosa da graça. A graça não liga para cálculos baseados no que a gente tem no bolso, ou se a gente merece ou não. A graça pega aquilo que a gente acha inútil, o nosso insuficiente, e simplesmente ignora a lógica terrena, multiplicando a vida exatamente onde a gente só enxergava falta. E vamos parar para pensar na proporção dessa maravilha por um momento. O texto fala em cerca de 5.000 homens, isso sem contar as mulheres e as crianças. A multidão era imensa. E a bondade do Senhor não faz o mínimo necessário apenas para a sobrevivência, sabe? Ela transborda. Depois que todo mundo comeu até não querer mais, o mestre ainda pede para recolher das sobras, e enchem exatamente 12 cestos. A redenção e a graça de Deus funcionam assim, são absurdamente abundantes. Ele não nos dá apenas um sobreviver, ele derrama uma graça que sobra, que excede, para garantir que nenhum pedacinho do seu amor seja desperdiçado nas nossas vidas. Agora, a grande questão para nós hoje é a seguinte: como é que a gente traz uma verdade tão imensa lá do passado para a nossa terça-feira, para a nossa quinta-feira? Como nós podemos aplicar a essência dessa multiplicação no nosso próprio caminhar com Cristo, em meio às lutas que enfrentamos agora? A lição que salta aos olhos aqui é muito prática e transformadora. Imaginem a coragem daquele rapazinho no meio da multidão. Ele só tinha 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Era a comida dos mais pobres, literalmente nada diante daquela multidão gigantesca. Mas o milagre inteiro começa no momento exato em que ele decide abrir mão e colocar o pouco que tem nas mãos do Salvador. E o convite para nós é o mesmo. Nós não podemos ficar retendo as nossas fragilidades e os nossos poucos recursos. Precisamos entregar tudo a Ele e confiar na ação de Cristo.
E tem um detalhe aqui que é honestamente precioso demais para a gente deixar passar. Jesus dá graças pelo pão antes mesmo do milagre acontecer. Percebem isso? É o poder da gratidão antecipada. É descansar tendo a certeza absoluta de quem Deus é, muito antes de ver o que Ele vai fazer. E o mais bonito é que essa doutrina maravilhosa da provisão de Deus não é um fato isolado lá no Evangelho de João. A graça de Deus, essa mesma graça que sustenta e multiplica, ecoa por toda a Bíblia. Ela vem só reafirmar para os nossos corações que o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por exemplo, pensem no apóstolo Paulo. Ele conhecia essa graça de perto e ele escreve lá em Filipenses, capítulo 4, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que conexão profunda com os pães que foram multiplicados. A nossa verdadeira segurança nunca vem daquilo que conseguimos estocar ou das nossas próprias habilidades, vem das riquezas gloriosas que estão nele. É Cristo quem supre o pão da vida. E quando a gente comete o erro de olhar só para as nossas próprias limitações, quando olhamos para os nossos 5 pãezinhos e sentimos aquele desespero de ser fracos demais para a vida, a gente precisa lembrar lá de 2 Coríntios: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus amados, é justamente na nossa falta, na nossa insuficiência confessada a Deus, que o poder perfeito dele brilha mais forte. A nossa fraqueza não é um obstáculo para Deus. Pelo contrário, é o palco perfeito onde a sua graça multiplicadora mais gosta de atuar. Então, caminhando agora para o encerramento da nossa reflexão, eu gostaria de convidar cada um de nós a olhar para dentro. Vamos permitir que o Espírito Santo ministre a nossa alma neste exato instante, numa quietude verdadeira, para examinar o que estamos escondendo nas nossas mãos e que precisamos urgentemente depositar nas mãos do Senhor. O que cada um de nós está retendo hoje que precisa ser entregue nas mãos de Jesus para ser multiplicado? Será que é um dom, um talento escondido pelo medo? Será um recurso, talvez uma questão financeira que só tem gerado ansiedade em casa? Ou de repente uma dor, uma mágoa que parece pesada demais para os nossos próprios ombros carregarem sozinhos? Vamos fechar os olhos da nossa mente só por um segundo e entregar essa pequena porção que temos nas mãos amorosas do nosso Mestre. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é viva, é poderosa e continua operando milagres até hoje. Por favor, sintam-se completamente à vontade para deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração ou os seus agradecimentos a Deus por alguma vitória, por algum livramento. Nós queremos formar uma rede de fé com todos, e esses pedidos ou agradecimentos podem inclusive aparecer nos nossos próximos vídeos para que juntos possamos glorificar o nome do Senhor. Que Deus siga abençoando plenamente a vida e os empreendimentos de cada um e sigamos crescendo na fé em Cristo Jesus e no estudo da Palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor.